A Iara e a Poluição das Águas, escrito por Samuel Murgel Branco. Iara, a protetora dos rios. Os índios costumam dizer que lá no fundo dos rios vive uma moça muito bonita, com longos cabelos negros meio azulados e que se chama Iara. Ela é a rainha das águas, a protetora dos peixes, das tartarugas, das libélulas e de outros animais que vivem na água. À tardinha, quando o sol começa a baixar no horizonte, a Iara costuma vir até a superfície da água. Ela senta-se sobre uma grande folha de vitória régia para pentear os longos cabelos com um peite feito de madrepérola, olhando sua imagem refletida nas águas. Seu canto suave encanta as pessoas e faz os peixinhos dançarem alegres saltitantes sobre as águas do rio. Nessa hora, antes de se recolher a seus ninhos nas grandes árvores que cercam o rio, muitos pássaros cantam, acompanhando a Iara, formando um coro harmonioso que alegra o anoitecer. Numa dessas tardes, o Curupira, o rei das matas, vinha passeando pelas margens do rio. Ele é o protetor dos pássaros e de outros animais da floresta. Tem seus pezinhos virados para trás e vive montado num porco do mato. De repente, ouviu um espirro forte que vinha do rio. Parou para escutar melhor, fazendo concha com a mão em torno da orelha. E ouviu de novo. Tchim! Alguém devia estar mesmo muito resfriado para esfriar com tanta força. Na certa, era o tamanduá, com aquele seu nariz comprido e que anda sempre embrulhado num casaco grosso de lá mesmo no verão. O Curupira, muito curioso e sempre preocupado com a saúde dos bichinhos da mata, aproximou-se da beira do rio para ver quem estava assim tão resfriado. Teve uma enorme surpresa, pois não é que o espirro vinham justamente da Iara? Tão acostumada a viver dentro d'água, em vez de cantar, ela espirrava, e o que era mais triste, os peixinhos que a rodeavam, em vez de dançar, soluçavam o tempo todo. Ao ver o amiguinho, a Iara explicou queixosa. Não sei o que me aconteceu, Curupira. Não estou conseguindo respirar direito dentro do rio, como estou acostumada. Há alguma coisa na água que está me provocando espirros e soluços. Veja os coitados dos peixinhos. Estão todos ficando muito doentes. O Curupira fungou um pouco e disse: há um cheiro meio estranho por aqui. Vai ver que esse rio está ficando poluído. A Iara arregalou os olhos e foi logo perguntando curiosa. Poluído? Que quer dizer isso? Eu nunca ouvi essa palavra. Poluído quer dizer sujo, explicou o Curupira. Sujo? Não pode ser. O meu rio não é sujo. Ele só fica um pouco turvo quando chove, porque a chuva traz um pouco de terra de barrancos. Mas isso não faz mal nem a mim, nem aos peixinhos. E o Curupira explicou. Não é disso que estou falando. A poluição é causada por coisa podre, ou então por venenos. Coisa podre? Venenos? Do que você está falando? Perguntou Iara assustada. Eu acho que você só quer me fazer medo. Curupira ficou um pouco triste e preocupado. Não, Iara, eu não estou querendo assustar você. Infelizmente, não estou brincando. Acho mesmo que alguém está jogando coisas que apodrecem no rio, como esgoto, lixo e coisas assim. Sem contar os venenos que são jogados pelas fábricas. Mas quem iria fazer uma malvadeza dessas? Os nossos amiguinhos índios sempre fizeram suas casas perto do rio, mas nunca jogaram lixo nele. É que os índios não constroem cidades, nem fábricas. São elas que acabam poluindo os rios. Cidades, fábricas, exclamou a Iara, muito espantada. Eu nunca pensei que existisse isso por aqui. Não existiam antes, mas agora começam a existir. As pessoas que moram em cidade e trabalham em fábricas necessitam sempre de novos espaços para viver. Assim, as cidades brotam em toda parte e sempre na beira dos rios, explicou o Curupira.
A Yara mostrou-se um pouco preocupada. Será que alguma delas brotou por aqui? É bem possível, respondeu Curupira. Um lugar como este, com um rio tão bonito, é sempre procurado quando se quer construir uma cidade. As pessoas chegam, derrubam toda a mata, afugentam os animais e logo constroem casas, prédios e fábricas. Em pouco tempo, em vez de árvores, só vemos chaminés, e o rio, que era limpo e cristalino, logo vira esgoto e depósito de sujeira. A Yara já estava com lágrimas nos olhos. Mas será que não existe um jeito de construir a cidade sem destruir tudo que a natureza demorou tanto tempo para fazer? O Curupira sorriu. Existe sim. As cidades que não poluem. Mas, infelizmente, parece que algumas pessoas gostam de viver na sujeira. A Yara olhava para a água, desolada, sem saber o que fazer. O Curupira continuou. Em vez de ficarmos só conversando, é melhor subir o rio para ver se há mesmo uma cidade poluidora. A Yara gostou da ideia. O Curupira pegou um tronco de árvore para servir de canoa. Com uma folha de palmeira, improvisou um remo e pôs-se a navegar rio acima, seguido pela Yara, que nadava ao seu lado. À medida que subiam o rio, notavam que a água ia se tornando cada vez mais suja e fedorenta. Não aguento mais, disse a Yara. Acho que vou subir na canoa. Isso aqui está uma nojeira. O Curupira ajudou a Yara a subir. Coitados dos peixes, exclamou. Eles não podem fazer a mesma coisa. Se saírem da água, morrem. É mesmo, concordou a Yara com tristeza. Se saírem, morrem, mas se ficarem também vão morrer, por causa da poluição. De repente, o Curupira falou, apontando para a curva do rio. Veja, é dali que vem toda essa imundície. À margem do rio, viam-se enormes fábricas com chaminés monstruosas, lançando fumaça negra para o ar. Grandes canoas jogavam no rio uma água escura e mal cheirosa. Em torno das fábricas, podia-se ver uma pequena e nova cidade. Ruas asfaltadas, prédios, quintais, praças, escolas, tudo cimentado sem jardins ou árvores. 2 canos enormes, um bem distante do outro, saíam do barranco, um que levava água limpa da parte mais alta do rio para ser distribuída a todas as casas, e outra que conduzia o esgoto, lançando-o na parte baixa do rio, junto com os esgotos das fábricas. A Yara e o Curupira tentaram falar sobre a sujeira com algumas pessoas que estavam à margem do rio, mas todas disseram estar muito ocupadas e não lhes deram muita atenção. Apenas repetiram orgulhosas. Esta é a nossa cidade chamada Fabrilândia. Ela é muito importante para nós, mas o rio não é problema nosso. Não temos nada a ver com ele. Cuidamos das nossas casas e das nossas fábricas, que produzem muitas coisas, como roupas, sapatos, televisões, automóveis e várias outras, indispensáveis para a nossa vida. Enquanto continuavam a subir o rio, afastando-se daquela sujeira toda, a Yara ia comentando com o Curupira. Será que é mesmo preciso fazer fábricas? Sim, é preciso, respondeu o Curupira. É nas fábricas que os homens produzem roupas, papel, livros, diversos aparelhos e alimentos. Mas eles não poderiam viver só do que a natureza fornece, como frutas, verduras, caça e pesca, insistiu a Yara. Não poderiam, explicou o Curupira. Isso só era possível quando existia pouca gente no mundo. Agora, com essas cidades imensas, povoadas por um número cada vez maior de pessoas, é necessário construir mais fábricas, prédios e casas. E mesmo assim, apesar desse crescimento todo, muita gente ainda morre de fome e de frio. Logo acima daquela cidade, entretanto, notaram que as águas se tornavam novamente claras e limpas.
A Iara, contente, mergulhou no rio e continuou nadando, juntamente com os peixes, as tartarugas e até os jacarés. Sempre conversando, nem perceberam que se aproximavam de uma outra cidade, maior que a primeira e com várias fábricas. De repente, o Curupira espantou-se. Ué, você já está sentindo alguma coisa de estranho na água? Não, disse a Yara. A água está muito boa, sem cheiro, sem lixo e com muito oxigênio para se respirar. Mas por que você está perguntando? O Curupira respondeu admirado. É que daqui em cima da minha canoa estou avistando uma enorme cidade na beira do rio. Uma cidade que não polui? Sorriu a Yara, contente. Pois é. Vamos até lá para ver como pode ser isso. O Curupira continuou remando, enquanto a Iara, muito satisfeita, mergulhava e nadava nas águas límpidas. De repente, encontraram um enorme peixe que, preguiçoso, dormia calmamente próximo à margem. Era uma traíra, bem gorda. O Curupira acordou-a com a ponta do seu remo. Ei, você não tem medo de intoxicar-se na água do rio aí, bem na frente da cidade? A traíra bocejou longamente e disse: Não há nada para temer. A água daqui é muito boa. A cidade de Jardilândia e as suas fábricas só jogam águas limpas no rio. Mas como? Indagou a Yara. E o que fazem com os esgotos? Eu explico, disse com sua voz estridente, um frango d'água que se aproximava por entre as plantas floridas de Igapé. Eu vou sempre à cidade e já vi como fazem. Você vai até a cidade? Estranhou o Curupira. Para mim, a cidade é um lugar só para pessoas. O frango d'água confirmou. Sim, eu vou sempre lá. É que essa cidade não é como as outras. Nela existem muitos bosques com pássaros e outros animais. Os esgotos são tratados em enormes lagoas, muito bonitas, antes de serem jogados no rio. Nessas lagoas crescem milhões de pequenos seres verdes, as algas, que purificam a água. Em alguma dessas lagoas até existem peixes. Eu, a Jassanã e a garça costumamos passear por lá e comer alguns caramujinhos que vivem nas margens. Enquanto conversavam, nem perceberam a Jassanã e a garça se aproximando. A Jassanã, com seu passo desajeitado sobre as flores, sobre as folhas flutuantes, foi logo acrescentando. Nas fábricas também há dessas lagoas, onde as águas sujas são tratadas até ficarem limpinhas. E a água que sai dessas lagoas, de esgotos, vem diretamente para o rio? Perguntou o Curupira, interessado. Aí foi a garça que respondeu. Às vezes sim, mas existem lagoas que despejam suas águas direto nas plantações para irrigação quando não chove. Há também alguns tanques fechados, onde o esgoto e o lixo são fermentados para produzir gás, que é usado nos fogões das casas e nas próprias fábricas. Tudo é aproveitado, evitando assim a poluição do ambiente. A Iara não cabia em si de contente. Viva! Quer dizer que as cidades e as indústrias podem nascer e crescer sem causar a morte dos rios? Claro que sim, exclamou o jacaré, que vinha se aproximando com sua voz de trovão. É preciso apenas planejar. Planejar? Como assim? Indagaram todos. Vejam bem, não se pode fazer uma indústria enorme perto de um rio pequeno. Ela vai consumir tanta água do rio e produzir uma quantidade tão grande de esgotos que o rio não conseguirá diluí-los, mesmo que tenham sido tratados. É verdade, concordou o Curupira. Cada coisa no seu lugar. Não se pode, por exemplo, colocar uma capivara numa bacia ou um jacaré num aquário. É isso mesmo, exclamou a Iara, agora triste e pensativa. Também não podemos permitir que uma cidade ou indústria se instale junto a um lindo rio como este, para jogar nele todas as suas imundícies sem nenhum cuidado ou tratamento. Tem razão, principalmente quando a água do rio é usada para beber
e regar as plantações, acrescentou o Curupira. De repente, ouvi-se uma voz decidida. Eu tenho uma ideia para corrigir isso e dar uma boa lição naqueles que construíram aquela cidade lá embaixo, exclamou a Ariranha, com seu jeito de fofoqueira. Todos olharam para ela desconfiados. É muito simples, continuou a Ariranha. É só desviarmos o curso do nosso rio. Desviar o curso do rio? Sim, para ele não passar mais naquela cidade. A ideia é boa, disse a pesada capivara, que escutava a conversa muito atenta. Mas vamos precisar de muita gente. Pois eu convoco todos os bichos da floresta, desde o tatu até as minhocas, exclamou o Curupira, que já estava ficando entusiasmado com a ideia. E a Yara convoca os animais do rio. Não sei, disse Yara pensativa e ainda meio tristonha. Não acho que seja boa solução. Por quê? Indagaram todos. Vocês já pensaram? Tornou a Yara, com sua voz delicada e doce. Como ficariam as pessoas que moram na cidade, crianças, adultos, velhos, todos tendo que viver no meio da imundície, da poluição e ainda mais sem água? Será que não existe um jeito de convencer os donos das fábricas e as autoridades da cidade a tratarem dos esgotos e dos resíduos? Tem razão, disse o Curupira, concordando. Eu não havia pensado nisso, só pensei nos animais do rio e da floresta, mas todos têm direito a uma vida feliz. Acho melhor nós conversarmos com as pessoas. Isso mesmo, falou a Yara, agora mais animada. Vamos convidá-los a visitar a cidade de Jardinlândia para que vejam como é possível conviver com o rio, utilizar suas águas sem sujá-lo. Todos agora estavam convencidos de que a melhor solução seria trocar ideias, dialogar, e assim foi feito. Depois que a Yara e o Curupira conseguiram reunir os prefeitos, os donos das indústrias e outras pessoas importantes das duas cidades, as coisas foram se acertando. Todos se convenceram e, finalmente, de que as fábricas muito grandes para a região deveriam se mudar para a margem de rios maiores e também tratar seus resíduos, que os esgotos da cidade e das fábricas menores precisariam ser tratados, que o lixo deveria ser reciclado com o reaproveitamento de latas, vidros, papéis, plásticos e metais, e os restos de alimentos transformados em adubos. Além disso, as ruas deveriam ser arborizadas e belos jardins seriam construídos nas praças. E foi assim que se chegou a um final feliz, não somente para Yara, o Curupira, os pássaros, os animais das matas e dos rios, mas também para todos os moradores de Fabrilândia, que passaram a viver em um ambiente saudável e com melhor qualidade de vida. A cidade até mudou de nome, passou a se chamar Felicidade. E esse é o final da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like no final desse vídeo e se inscrever na página e nos vemos na próxima. Tchau!